não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Então, começa ele. É impossível que o eu se identifique com a inteligência, pois a inteligência nos representa por toda parte aquilo que nos ultrapassa e que nos é exterior. Vocês podem estranhar um pouco esse uso do verbo representar. O representar quer dizer, no caso, representar para nós. Quer dizer, o representar é um apresentar indireto. Então, quer dizer, ela nos mostra de algum modo, nos indica, né? Mas este tipo de uso do verbo é comum em filosofia. Pois a inteligência nos representa por toda parte aquilo que nos ultrapassa e que nos é exterior. Por isso, Malebranche dizia com justeza que a verdade não a vemos no nosso próprio entendimento, mas no entendimento mesmo de Deus. Em contrapartida, é impossível que o eu não se identifique ele mesmo com o querer, pois o querer é o ser mesmo na medida em que o assumimos. De tal modo ele é individual, como a inteligência universal, o que basta para explicar. De tal modo que ele é individual, como a inteligência universal, o que basta para explicar por que ele é temporal, ao passo que a inteligência é intemporal. Então, acho que esse parágrafo nem mesmo precisa de explicação. Quer dizer, através da inteligência, nós apreendemos verdades que nos transcendem infinitamente. Por exemplo, todas as verdades da matemática não são verdades pessoais, são verdades universais, às quais temos acesso pela inteligência. Portanto, não pode haver identidade entre a inteligência e o eu, tá certo? Embora as duas coisas estejam evidentemente interconectadas. Ao passo que a vontade, o querer, sempre se refere a alguma coisa concreta que está de algum modo ao alcance da nossa individualidade. Nenhuma pessoa tem uma vontade universal. A vontade é sempre pessoal. A tensão inevitável a que nos submete a disjunção da inteligência e da vontade leva-nos de volta à categoria central da existência e ao conceito que a condiciona, o da participação. O ponto de vista da inteligência é justo, mas ele tende a nos dissolver no todo. Ele está sempre marcado pelo caráter da representação, cuja universalidade é obtida ao mesmo tempo pela referência ao espaço e por colocar entre parênteses a singularidade do eu em proveito de um sujeito neutro e anônimo. É fácil você perceber que em todas as operações da inteligência o que está funcionando é uma parte sua, um aspecto seu que idealmente é igual em todo mundo. Por exemplo, quando você faz um cálculo, todos os resultados têm que ser iguais para todas as pessoas. As relações lógicas e matemáticas são sempre iguais, quer dizer, através da inteligência você salta para cima da sua individualidade e se coloca num plano, vamos dizer, de um sujeito anônimo e universal. Lidamos assim com um ponto de vista abstrato e, no fim das contas, estático, incapaz de levar em conta a dimensão criadora do ser do qual participamos e que experimentamos na reivindicação que o eu faz de ser causa de si mesmo. Ele diz, muito bem, isso quer dizer que a inteligência ela não age sobre os objetos. Ela conhece e ela apreende essas relações universais, conceitos universais, mas ela não está agindo sobre eles. Ela não tem, nesse sentido, uma ação criadora. A ação criadora é a vontade que se cria a si mesma. E a vontade, ela tem essa característica que ela mesma se cria, ela surge do nada, ela é você mesmo. Quer dizer, não há diferença entre você dizer eu e você dizer a minha vontade. Por outro lado, esse aqui é fundamental no Leila-Velho, nós só temos algum acesso ao conhecimento do ser como tal
porque nós participamos, tá certo, da dimensão criadora do ser. Quer dizer, as ações pelas quais nós nos criamos a nós mesmos, nós nos fazemos, nós escolhemos a nossa vida, os valores que vão nos orientar, tá certo? E a partir daí nós moldamos as nossas ações em vista de nos tornarmos tais ou quais. Tudo isso aí tem uma dimensão ontológica, ou seja, são fatos que não se passam só no seu pensamento, tá certo? Mas que criam realidade. Portanto, você está participando do ser não como observador, mas como um agente ou um pseudópodo do ser. E este é o ponto de ligação, tá certo? É a junção que nós temos com o ser, a raiz que nós temos com o ser. E, portanto, o único contato efetivo que temos com ele. Portanto, é através da vontade, nós, pelo conhecimento que temos da nossa própria vontade, que podemos saber alguma coisa do ser. Se fôssemos puros entes cognoscentes, tá certo? Nada saberíamos do ser. Né? Só saberíamos as relações lógicas, portanto, totalmente hipotéticas. Não haveria a própria inteligência por si, não tem esse ponto de amarramento com a realidade e nem com o ser. Então, primeiro, nós existimos não como entes genéricos, mas como indivíduos. Portanto, é só através de algum aspecto puramente individual nosso que nós temos um ponto de ancoragem no ser, e não através da inteligência que é genérica e igual em todo mundo. Dito de outro modo, podemos conhecer através da inteligência, mas existimos através da vontade. E é justamente porque existimos que podemos conhecer a existência, que é, vamos dizer, a nossa forma específica de ser. Lembrando que o Lavelle distingue esses três termos, o ser, a existência e a realidade. Né? Quer dizer, o ser é a fonte infinita da onde tudo jorra. Como dizer, o ser é uma subjetividade criadora sem limites. A existência é a nossa forma específica de ser, e a realidade é o campo de experiência no qual nós nos encontramos e no qual nós temos de nos realizar. Então, o que cria para nós esse ponto de ancoragem, tanto na realidade quanto no ser, é a vontade e não a inteligência. Quer dizer, a vontade é nós mesmos. Ela é a nossa existência. Dito de outro modo, o que falta à inteligência é essencial, pois o caráter vivente do ser, a sua liberdade, a sua interioridade, a sua fecundidade é inesgotável. Ou seja, à inteligência falta o caráter vivente, a liberdade. A inteligência, de fato, não tem liberdade, ela só pode reconhecer aquilo que é. A sua interioridade. As operações da inteligência, como são anônimas e impessoais, elas não requerem, de fato, esta participação puramente pessoal, que é, de fato, o próprio ato de vontade. Mesmo, e aliás, a própria inteligência ela não se move sem um ato de vontade. Quer dizer, nós conhecemos as coisas porque nós queremos conhecer. Portanto, quer dizer, o que vai dar a nossa consistência ontológica não é a nossa inteligência, mas a nossa liberdade, a capacidade que nós temos de nos tornarmos existentes através de um puro decreto da vontade. Ou seja, você faz as coisas porque você quer, e esta é a sua forma específica de existência. Em nota de rodapé, então, Philippe Perrault coloca: segundo Lavelle, a inteligência é uma das funções da consciência, que comporta duas outras, a vontade e o amor. Essas três funções são inseparáveis. Ele voltará a este tema mais tarde. Porém, ele uma vez esclarecido que a vontade, vamos dizer, é a própria substância do eu, ele diz: não se deve identificar a vontade com a liberdade. Esta última é a marca da nossa participação no ser. Se a liberdade nos aparenta ao ato puro, parece que a vontade nos remeta antes para o lado da natureza. Portanto, a vontade tem essa coisa ambígua. Ela está, por um lado, ela está ancorada no ser, no ato puro. Por outro lado, ela parece estar condicionada à natureza externa. Ou, dito de outro modo, né,
a vontade, como o próprio ser humano, está entre o ser e a realidade. Quer dizer, a natureza faz parte da realidade. Né? Ela parece exprimir, pelo menos, tanto as aspirações do corpo quanto as da alma. A vontade engaja-nos fisicamente no mundo, donde a tese possível de uma vontade brutal e inconsciente, pura expressão de um querer viver amoral. Quer dizer, nesse caso, a vontade seria identificada com o puro instinto. Tá certo? Mas é evidente que, se isto acontecesse, então ela não mereceria o nome de vontade, já que ela estaria condicionada totalmente por causas materiais ou biológicas que antecedem, tá certo? E nesse sentido não seria uma vontade pessoal, como não é a vontade pessoal, a vontade de um animal. Quer dizer, o animal não tem, vamos dizer, a margem de escolha entre o seu instinto e alguma outra coisa. Portanto, é errado falar em vontade animal. E na medida em que você identifica a vontade com uma força obscura, né, animal e inconsciente, já não se trata, obviamente, de vontade. Quer dizer, o característico da vontade é esta natureza, dizer, ambígua, por assim dizer. E é o fato de ela ter alguma margem de escolha. Dito de outro modo, quando ele diz a liberdade é a marca da nossa participação no ser, bom, a liberdade é apenas uma das possibilidades da vontade. Ela tem esta possibilidade, como ela tem a possibilidade de se dissolver naquilo que é puramente instintivo, animal e pré-condicionado. Não é isso? Se ela não tivesse isso, bom, ela seria uma liberdade absoluta e total e incondicionada. Então não seria a vontade humana, seria a vontade divina. Tá certo? Então, quando fala a vontade como pura expressão de um querer viver a moral, tal não é o ponto de vista de Lavelle, para que a vontade, ainda que ligada intimamente à natureza, não tenha a função de encerrar-nos nela, mas ao contrário de nos liberar dela, a fim de nos alçar ao cume de nós mesmos. Mas é claro que isso é um processo temporal, e é óbvio que a vontade aparece em primeiro lugar como puro instinto animal, quando você é um bebê. E a vontade vai conquistando a sua liberdade, a sua autonomia muito gradativamente e por um processo cheio de complexidades e de dificuldades. Né? Mas esta série de dificuldades, elas são a história propriamente da vontade e a história da própria pessoa. Né? Isso quer dizer, se as dificuldades prevalecessem completamente, você seria um animal. Então, você seria totalmente predeterminado por fatores naturais e instintivos. E se não houvesse dificuldade alguma, você seria Deus. E não acontece nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Já dizia Platão que o homem é um intermediário entre o animal e o anjo. Tá certo? Então, pode ser que você vem dessa natureza animal, mas algo vai se desenvolvendo depois em você que lhe dá a alternativa, inclusive, de contrariar essa natureza animal, coisa que o próprio animal não pode fazer. Se a vontade pode parecer desde logo buscar fins materiais, bem sabemos que nenhum desses fins que asseguram o reino do corpo é capaz de satisfazê-la. Quer dizer, isto aqui é importante. Isso quer dizer que o ser humano ele quer coisas que transcendem a possibilidade de ser atendidas pelo puro instinto animal. Isso quer dizer, tem aspirações que vão infinitamente além do que um animal pode querer. E mesmo que ele satisfaça todos os seus desejos e necessidades animais, ainda não está bom, ainda precisa algo mais. Tá certo? E justamente esta falha, esta insatisfação do ser humano com a sua própria condição material é que marca para nós o fato de que a vontade não se limita à esfera instintiva e animal. Ela tem por si mesma um algo mais, tá certo? Um algo mais que ela própria não pode satisfazer de algum modo. Quer dizer, ela vai ter que buscar esse algo mais na própria dimensão do ser do qual ela emerge. Ou seja, ela vai ter que aprofundar a sua participação no ato criador do ser, para daí ela poder realizar isso que ele diz, vamos dizer, chegar ao cume de nós mesmos. Através de todas as modificações que ela introduz no mundo, a vontade nada mais busca do que reencontrar a unidade mesma do ato que a inspira, e do qual é preciso que ela se separe para assumir ela mesma a responsabilidade dele. Ou seja, existe o ato criador da liberdade,
vamos dizer, que inspira o movimento da vontade humana, que vai desde o puro instinto animal até as aspirações mais elevadas, tá certo? Porém, esse processo ele não acontece em nós automaticamente. Ele apenas nos empurra, mas a partir de um certo ponto é preciso que a vontade, como diz, se separe do ato criador originário para assumir o ato criador ela mesma. Ou seja, ela assume a responsabilidade de prolongar o ato criador. Tá certo? Então há uma separação, a vontade se distingue, como se dissesse, a nossa vontade se distingue da vontade de Deus para que possamos assumir essa vontade responsavelmente e por nossa própria iniciativa. Senão, vamos dizer, a transfiguração da vontade humana, tá certo, em vontade espiritual seria um processo automático e, por assim dizer, inconsciente. Quer dizer, que se não houvesse distinção, mas houvesse uma continuidade perfeita entre o ato criador do espírito e a vontade individual, nós nem perceberíamos nada. Nós nos tornaríamos anjos sem a nossa participação. Tá certo? Então, não haveria aí o elemento da liberdade, a escolha humana. Então, essa escolha, a existência dessa escolha pressupõe que, num certo ponto qualquer, a vontade se separe do ato criador para que ela própria assuma essa vontade do ato criador por iniciativa dela própria. Ou seja, você tem que aceitar a sua liberdade. E você já tem a liberdade de algum modo, porque o ato criador já te instituiu como um ser livre, tá certo? Mas é preciso que você a assuma e você, por assim dizer, seja livre por sua própria escolha. Senão, evidentemente, a liberdade não se perfaz, ela seria apenas uma liberdade virtual. Então, diz ele, não se pode imaginar uma vontade que não seja uma vontade de valor, ou seja, uma vontade voltada para algum valor, e não somente para uma coisa, tá certo? Para um objeto ou para o atendimento de uma necessidade. Quer dizer, o valor é algo que está colocado, vamos dizer, para além de todos os objetos e que aparece como uma espécie de justificativa da existência deste objeto. Portanto, o valor só chega para nós como algo que ainda não está realizado, mas que deve ser realizado. Tá certo? Então, o que vale, isso é, aquilo que tem valor, não é somente aquilo que está em condição de atender os nossos desejos, porém, mais profundamente, aquilo que nos torna capazes de dominá-los, de elegê-los ou de rejeitá-los, de hierarquizá-los e, portanto, de julgá-los. Portanto, existem os nossos desejos, as nossas necessidades, mas para escolher quais os valores que você vai preferir e quais que você vai preterir, quais que você vai atender e quais que você vai abandonar, tá certo? Essa escolha toda se faz baseada num valor. Tá certo? Então, o valor se torna aí, vamos dizer, o conceito fundamental da vontade. A vontade é voltada para um valor. É evidente que os próprios desejos e necessidades do corpo são também valores, num certo momento. Tá certo? Porém, o ser humano é capaz de conceber outros valores, de aprender outros valores superiores, em função dos quais estes possam ser julgados, escolhidos, hierarquizados, etc, etc. Ou seja, o simples fato de você escolher você tem que escolher entre fazer uma coisa ou a outra, sendo que as duas podem ser igualmente desejáveis do ponto de vista do corpo, subentende que que a própria necessidade corporal não é o critério de escolha. Tem que haver um outro critério que abranja as duas alternativas e as hierarquize de algum modo. Tá certo? O princípio do valor desloca-se. Seu centro de gravidade tende a subir do mundo sensível ao mundo inteligível. E, evidentemente, esse é um processo temporal e essa é realmente a substância da nossa biografia. Quer dizer, se não fôssemos capazes, vamos dizer, de ir aos poucos, transcendendo as puras necessidades e desejos animais, para nos orientarmos em função de valores espirituais que permitem hierarquizá-los, nós simplesmente não teríamos uma biografia interior como um cachorro não tem uma biografia interior. Isso quer dizer, ele não sai do plano das necessidades
iniciais, quer dizer, necessidades e desejos que um cachorro tem ao nascer são os mesmos que ele terá sempre. Tá certo? Então, não há biografia interior, não há evolução, não há um crescimento interior, tá certo? Do animal. E nós só temos, portanto, uma biografia interior por causa disto. E isso aqui torna, então, claro que se desde o início da vida nós somos a nossa vontade, no fim da vida, quer dizer, quando você tem, vamos dizer, a sua essência já realizada ou em vias de realização, o que se constitui dessa essência? Constitui-se somente dos valores que você incorporou ao longo da vida e que agora você representa e personifica. Tudo mais que você recebeu da natureza, que já veio pronto, não faz parte de você mais. E tudo isso, quando você morre, naturalmente desaparece. Tá certo? Então, eu estava comentando com um amigo, hoje em dia, quer dizer, o processo de estupidificação e animalização das pessoas chega a tal ponto que eu vi uma senhora, uma professora universitária, negra, dando uma entrevista, e o sujeito disse aqui, doutora fulano de tal, fez isso e mais aquilo, contou lá a biografia dela, né, tudo que ela tinha feito na vida, e daí ela disse assim, mas você não disse o principal, eu sou mulher e negra. Né? Ele deveria ter dito que, poxa, eu pensei que a senhora fosse um homem japonês. Não é isso? Então você veja aqui, né, a verdadeira biografia dela tinha menos importância do que os dados biométricos, que não são méritos dela de maneira nenhuma, não foi ela que se fez mulher e negra, já nasceu assim. Portanto, ser mulher e negra literalmente não faz parte da sua biografia. É um dado externo com o que você tem que contar. Faz parte da história da sua família, faz parte da história da espécie, mas é como se dissesse, você não tem absolutamente nada a ver com isto. Tá certo? Assim como se você nascer branco de olhos azuis, também não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, não há mérito nem demérito uma coisa, quer dizer, é um dado neutro. Do mesmo modo, os seus instintos básicos, você também nasce com eles, e eles não fazem parte da sua história. A sua história é marcada pelo que você fez com eles, quer dizer, na medida que você os transforma, vamos dizer, em instrumentos ou obstáculos para a realização dos valores que você escolheu, isto é a sua biografia, quer dizer, o que você escolheu ser e, vamos dizer, as escolhas que você teve que ir fazendo para realizar isso com maior ou menor sucesso. Você não tem outra biografia e você não é mais nada além disso. Tá certo? Então diz, há uma dialética do querer que, tomando apoio sobre os desejos, nos impele progressivamente de ultrapassagem em ultrapassagem em relação ao supremo desejável, ou ao supremamente desejável. Isso quer dizer que incorporar o valor mais alto, este é o destino do ser humano. Nós só existimos para isso, nós não existimos para mais nada. Tá certo? E, evidente, do mesmo modo que existe, por assim dizer, um processo inerente ao ser humano, dessa ultrapassagem, né, que é tão bem simbolizada, naquela escalada que Platão faz, vamos dizer, desde a beleza sensível até a beleza inteligível. Do mesmo modo que existe esta escalada, ela está, por assim dizer, embutida na própria natureza do ser humano, existe também, é claro, dentro do próprio ser humano, o elemento antagônico, de apegar-se, por assim dizer, ao biométrico. Isso quer dizer, é a cor da pele, o número de sapato, o DNA, o tamanho da calcinha, etc, etc. Então, tudo isto, vamos dizer, que para nós deveria ser um instrumento e um meio para a nossa realização, pode se transformar, vamos dizer, num fetiche e obter sobre nós um poder hipnótico. E note bem, a tendência da sociedade hoje é essa. Porque, na medida em que a ideia mesmo dos valores vai desaparecendo da cultura, todo esse lado biométrico vai adquirindo uma importância extraordinária. Não é isso?
A vontade seria, portanto, por essência, aquilo que nos dá testemunho da nossa relação com o absoluto. Agora, é preciso ver o seguinte, que sem relação com o absoluto você não existe de maneira alguma. Você é apenas uma sombra que passa. É isso? Então, essa relação com o absoluto, como você diz, ela é uma escolha, mas na verdade você não tem outra escolha. É a única escolha possível, a única que faz sentido. A dialética do querer coloca-nos assim em condições de compreender porque isso aqui é fundamental. Por que não cabe separar as categorias ontológicas das categorias axiológicas? Ou seja, o conhecimento do ser é inerentemente o conhecimento do valor. Não tem como separar uma coisa da outra. Agora, você vê aqui, de um ponto de vista metodológico, prevalece em toda parte a norma do Kant. Do fato não se deduz o valor, nem do valor o fato. Esta é de fato, é realmente uma dificuldade que nós temos. Essa dificuldade existe e o Kant até expressou bem, quer dizer, do fato de que uma coisa aconteceu, não se pode deduzir que a coisa seja boa. E do fato de que a coisa seja boa ou má, não se deduz que ela aconteceu ou não aconteceu. Tá certo? Porém, esta dificuldade ela está no nosso entendimento e não na estrutura da realidade. Na estrutura da realidade, na estrutura do ser, o aspecto ser e o aspecto do valor são inseparáveis. Por mais dificuldade que tenhamos de apreender essas duas coisas juntas. Então, repetindo, por que o valor está, vamos dizer, inerentemente imbricado no ser e no próprio ser humano? Tá certo? Porque o valor é o que orienta a nossa vontade. É através da vontade que nós nos tornamos existentes, que nós passamos a existir como seres humanos. E temos uma biografia e temos, portanto, uma essência. Lembrando que para o Lavelle, a existência precede a essência. Não no sentido da espécie, mas no sentido do indivíduo. Ou seja, o que o indivíduo vem a ser e que se torna a sua essência é resultado de uma série de escolhas que foram feitas pela sua vontade. Essas escolhas, por sua vez, são feitas em termos de valores. Isto quer dizer que sem o valor você não teria existência alguma. E é através da sua existência que você tem um ponto de ancoragem no ser e, portanto, pode chegar ao conhecimento do ser. Tá certo? Então, você veja, por exemplo, que quando um estudo qualquer sobre o ser humano diz que vai se abster de fazer juízos de valor, isto pode ser, vamos dizer, um preceito metodológico para evitar que você cometer injustiças ou projetar sobre um fenômeno valores que são apropriados a outro. Tá certo? Mas, se você tomar este preceito metodológico como uma regra ontológica, você apagou metade do ser. E você não vai entender mais nada. Tá certo? Então, por exemplo, hoje em dia, os antropólogos ensinaram às pessoas que, não existem culturas superiores às outras. Quer dizer, não é que não existe, é que o antropólogo, quando vai estudá-las, ele não pode levar pronto o valor de uma outra cultura para julgar a outra a partir dessa, porque senão eu estaria distorcendo tudo. Mas você abolir o valor do estudo das culturas é totalmente estúpido e, na verdade, impossível, porque as culturas se constituem de atos e escolhas que os seres humanos fizeram em vista de valores.